Pessoal, esse exercício aqui foi escolhido para relembrar um pouquinho de raiz quadrada e algumas propriedades. Lembre-se, raiz quadrada de 4, por exemplo, é 2, porque 2 vezes 2 é 4. Raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. E lógico que sempre a gente pensa o seguinte, e raiz quadrada de 5? Veja que aí a gente só consegue aproximações. Ou nós usamos uma calculadora, e aí a gente já tem uma aproximação boa com várias casas decimais, ou a gente pode fazer uma aproximação, mesmo que grotesca. Veja, se raiz de 4 é 2 e raiz quadrada de 9 é 3, como o 5 está entre 4 e 9, ele é maior do que 2, o resultado, só que é menor do que 3. Como o 5 está mais próximo do 4, uma boa aproximação não seria 2,5 no meio, seria 2,1, 2,2. Então a gente só faz o quê? Aproximações, que tem até um símbolo, que é uma cobrinha assim, raiz de 5 aproximadamente 2,1, por exemplo. Para refinar essa aproximação, é só você fazer 2,1 vezes 2,1. Rapidamente aqui, eu vou realizar a conta e a gente acharia 4,51. Veja, não deu 5. Então eu poderia aprimorar a minha aproximação escolhendo 2,2 e fazendo essa conta, eu encontraria 4,84. Veja que eu me aproximei mais ainda. Então, a aproximação melhor seria 2,2. E aí você pode pôr 2,25, 2,27 e ir aproximando ainda mais a raiz de 5. Além disso, pessoal, vamos recordar que quando eu tenho, por exemplo, raiz de 400, eu posso usar a seguinte propriedade, que 400 é a mesma coisa de escrever 4 vezes 100. Eu posso quebrar essa raiz em duas. Raiz de 4 e raiz de 100. Raiz de 4 é 2, raiz de 100 é 10, 2 vezes 10 é 20. E eu acho que eu encontro que raiz de 400 é 20. Essas coisas que estou comentando, iremos usar para a resolução do exercício. Então veja, o menor país do mundo em extensão é o Estado do Vaticano, com uma área de 0,4 km². É a área desse estado. Se o território do Vaticano tivesse a forma de um quadrado, a medida de seus lados estaria entre... Então, imagine que esse país seja no formato quadrado. Então ele tem um lado aqui, que eu desconheço, é justamente o que o exercício está pedindo, vou chamar de x. Só que eu sei que a área dele, a superfície dele, é 0,4 km². Ele está perguntando qual que é o lado do quadrado para ter essa área. E veja que a resposta está em metro. Então a primeira coisa que você deve fazer é transformar 0,4 km² em metros quadrados. Veja, repetindo aquela primeira parte que a gente teve da aula, aqui eu tenho que transformar primeiro km² em metros quadrados. Lembre-se que a cada pulinho, a vírgula vai dar 2 pulinhos para a direita. Então eu vou fazer aqui grande, 0,4 km², vou acrescentar vários zeros aqui. Não tem problema de marcar mais. Eu vou fazer automaticamente passar de quilômetro quadrado para metro quadrado. Eu vou dar quantos pulos aqui? Um para chegar em hectômetro quadrado, outro para decâmetro quadrado e outro para metro quadrado. Se a cada pulo desse a vírgula tem que pular 2, o total serão 6 pulos. Então, a vírgula está aqui, ela vai 1, 2, 3, 4, 5,
6. Então vai aparecer que número aqui? 400.000 metros quadrados. Então 0,4 km² é igual a 400.000 metros quadrados. A área de um quadrado não é calculado x vezes x, lado vezes lado? 400.000. Quer dizer, eu tenho que encontrar qual é o lado do quadrado para que a área seja 400.000. Agora, aqui na verdade, teoricamente é isso aqui. X vezes x é x ao quadrado. E o x é a raiz quadrada de 400.000. Você pode utilizar aquela estratégia que eu comentei. Eu vou escrever o 400.000 dessa maneira aqui, ó. 4 vezes 100 vezes 100 vezes 10. Veja que tem 5 zeros aqui, aqui tem 2, 3, 4, 5. E quebrando em várias raízes, eu tenho raiz de 4, raiz de 100, raiz de 100 e raiz de 10. Vou colocar aqui do lado para ficar maior. Raiz de 4 é 2. Raiz de 100 é 10. Raiz de 100 é 10. E raiz de 10 eu não sei o valor exato. Sei raiz de 9, mas não sei raiz de 10. Então eu fiquei com 2 vezes 10 vezes 100 vezes... Aliás, vezes 10 também. Que raiz de 100 é 10. Vezes raiz de 10. Então, 2 vezes 10 vezes 10 dá 200. 200 raiz de 10. Agora vamos fazer uma aproximação aqui, pessoal. Raiz de 9 é 3. Raiz de 16 é 4. Raiz de 10, pessoal, tem que estar entre 3 e 4. Então é 3, alguma coisa. Como ele está muito próximo do 9, tem que ser 3,1 ou 3,2, mais ou menos. Com essa aproximação, você já vai descobrir a alternativa. Ó, aqui é uma aproximação. Então, você não vai encontrar o valor certinho. Só que aqui está perguntando entre. Ó, será que está entre 632, 633, 401, 402? Veja que se esse aqui a gente colocar 3,2, 3,2 vezes 200 dá quanto? Dá 4, 6, 640. Então, como pode ser 3,1, 3,2, se eu pôr 3,1, vai sair 610. Então, está entre 600 e alguma coisa. E aí, você já sabe que é a alternativa D. Para comprovar ainda, não precisa. É só você fazer 632 vezes 632 e 633 vezes 633, e você vai encontrar aqui, ó, para esse você vai encontrar 400.000, aliás, para esse aqui menor você vai encontrar 399.424, e esse aqui você vai encontrar 400.689, ou seja, a gente não tem que chegar no 400.000, ó. Então realmente o número está aqui no meio, 632, alguma coisa. É um exercício para você recordar transformação de unidade, raiz quadrada e aproximações. Ficou claro, pessoal?